Olhe bem para a Península Ibérica. De um lado, a Espanha, um país gigantesco que ocupa a maior parte do território. E espremido no canto, de frente para o Atlântico, está Portugal, uma nação quase 10 vezes menor. Por toda a lógica da história, por todos os impérios que já surgiram e caíram, Portugal já deveria ter sido engolido pelo seu vizinho gigante há séculos. Mas isso nunca aconteceu. Como é que este pequeno retângulo de terra conseguiu resistir? Porque a Espanha, que conquistou boa parte do mundo, nunca conseguiu conquistar o seu próprio vizinho. A resposta não está em apenas uma batalha, mas sim numa mistura incrível de geografia traiçoeira, alianças geniais e um povo guerreiro que simplesmente se recusou a desaparecer do mapa. E hoje, vamos desvendar esse mistério. Para começar, precisamos entender uma coisa que pouca gente sabe. Portugal é o irmão mais velho nessa história. Enquanto a Península Ibérica inteira estava em chamas durante a Reconquista, que foi a longa luta dos reinos cristãos para expulsar os mouros muçulmanos, Portugal já estava se definindo como país. Em 1128, um nobre chamado Afonso Henriques declarou a independência do condado portucalense do Reino de Leão, que mais tarde se tornaria parte da Espanha. Portugal, como reino, nasceu em 1139. A Espanha que conhecemos hoje só foi se unificar mais de 300 anos depois, em 1479, com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isso é crucial. Quando a Espanha se tornou Espanha, Portugal já tinha séculos de identidade própria, uma língua consolidada, fronteiras definidas e uma cultura forjada na guerra. Eles não se viam como um pedaço de Castela ou Aragão. Eles eram portugueses. E ponto final. Mas ter uma identidade forte não adianta nada se seu território for fácil de invadir. E é aqui que a geografia portuguesa se torna a sua maior arma secreta. Olhe o mapa de novo. A maioria dos grandes rios da península, como o Douro, o Tejo e o Guadiana, nascem na Espanha e correm para o mar em Portugal. Para um exército espanhol vindo do leste, esses rios não eram fontes de água, eram gigantescos fossos naturais, difíceis e perigosos de atravessar. Além disso, a fronteira norte entre os dois países é montanhosa e acidentada. Qualquer invasão por ali seria um pesadelo logístico. A topografia portuguesa canalizava os invasores para poucas rotas possíveis, onde os portugueses, mesmo em menor número, podiam montar defesas formidáveis. O terreno era o seu primeiro soldado, mas a prova de fogo para a independência portuguesa veio no campo de batalha. Em 1385, o Reino de Castela tentou tomar o trono português à força. O destino de Portugal seria decidido em um único dia, perto de um vilarejo chamado Aljubarrota. Era uma luta de Davi contra Golias. O exército castelhano era imenso, pelo menos 4 vezes maior que o português. Mas os portugueses, liderados pelo gênio militar Nuno Álvares Pereira, usaram táticas brilhantes. Eles escolheram o terreno, protegeram seus flancos e, com uma bravura lendária, esperaram o ataque. Eram incríveis 30.000 castelhanos contra apenas 6.000 portugueses. Vendo os números, parecia uma derrota certa. Porém, a história mostra que nem sempre quem tem a maioria está em vantagem. Portugal provou isso usando estratégias militares geniais que literalmente massacraram o ataque castelhano, resultando em uma vitória portuguesa esmagadora. A Batalha de Aljubarrota se tornou o maior símbolo da resistência de Portugal. Foi um recado claro para a Europa. Portugal podia ser pequeno, mas não seria conquistado. Mas a carta na manga de Portugal não estava em seu território, estava do outro lado do mar. Portugal, desde muito cedo, entendeu que precisava de um amigo poderoso para contrabalançar a força da Espanha. E eles encontraram o aliado perfeito, a Inglaterra. Em 1386, um ano após a Batalha de Aljubarrota, eles assinaram o Tratado de Windsor. E esta não é uma aliança qualquer não. É a aliança diplomática mais antiga do mundo, que está em vigor desde aquela época até hoje. Isso mudou o jogo completamente. Para a Espanha, invadir Portugal agora significava arriscar uma guerra em 2 frentes. Uma em terra, contra os portugueses e seu terreno difícil, e outra no mar,
contra a marinha mais poderosa do planeta, a Marinha Real Britânica. Era um risco alto demais. A Inglaterra era o amigo grandão, que Portugal chamava sempre que o vizinho arrumava briga. Claro, isso não significa que a Espanha não tentou, e por várias vezes. A tensão entre os dois explodiu no século XVIII. Portugal, fiel ao seu aliado, ficou do lado da Inglaterra. A Espanha se alinhou com a França de Napoleão. Em 1762, durante a Guerra dos Sete Anos, a Espanha invadiu Portugal, no que ficou conhecido como a Guerra Fantástica. O resultado? Fracasso espanhol. As defesas portuguesas e a ajuda britânica seguraram o tranco. A tentativa mais ousada veio em 1807. Napoleão, furioso com Portugal por se recusar a parar de negociar com a Inglaterra, ordenou uma invasão. Desta vez, tropas francesas e espanholas marcharam juntas e finalmente conseguiram tomar Lisboa. A família real portuguesa teve que fazer uma fuga espetacular, transferindo toda a corte para o Brasil. Napoleão, em um ato de traição épica, decidiu que não queria apenas Portugal. Ele queria a Península Ibérica inteira. Ele se virou contra seus próprios aliados espanhóis e colocou seu irmão no trono da Espanha. De repente, inimigos mortais se viram com um problema em comum. Portugueses e espanhóis, que estavam se matando meses antes, se uniram. Com a ajuda massiva dos britânicos, eles lutaram lado a lado na brutal Guerra Peninsular para expulsar os franceses. Em 1814, eles conseguiram, e essa guerra mudou tudo. Ela forjou um respeito mútuo e deixou claro que havia ameaças muito maiores na Europa do que suas velhas brigas de vizinhos. Depois do caos napoleônico, no século XIX, tanto Portugal quanto a Espanha tinham outras prioridades. Ambos tinham impérios coloniais gigantescos para administrar, rotas comerciais para proteger e problemas internos para resolver. Lutar um contra o outro parecia um desperdício de tempo e dinheiro. A história de Portugal é a prova de que, na geopolítica, nem sempre o maior vence. Às vezes, ser teimoso, ter bons amigos, um povo guerreiro e um bom terreno é tudo o que você precisa para sobreviver. E você, conhecia todos esses detalhes da relação entre Portugal e Espanha? Existe outra rivalidade histórica ou curiosidade geográfica que você gostaria de ver aqui no canal? Deixe a sua sugestão aqui nos comentários. E se você gostou de desvendar mais esse mistério do nosso mapa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!